Tudo bom, pessoal? Eu sou o Pablo Brum e hoje nós vamos falar sobre as conexões e os métodos de união de tubos para sistemas de combate fixo, sistemas de hidrantes e sistemas de sprinklers. Primeiramente, o vídeo de hoje ele não tem o objetivo de apresentar todo o processo de fabricação ou toda a metodologia, por exemplo, para abertura de rosca, abertura de ranhura, de solda. Nós vamos apresentar de forma rápida e objetiva como que funciona esse método, apresentando as vantagens e desvantagens de cada um. É perfeito para quem quer entender tudo, como que funciona essas instalações e para projetistas, ok? Se você chegou até aqui e está um pouco perdido de como que funciona o sistema de hidrantes, como funciona o sistema de sprinklers, no canal Engenharia de Incêndio temos vários vídeos. Dá uma olhadinha lá para você entender um pouco mais. Inclusive tem um sobre tubulações que vai dar uma base perfeita para esse vídeo, ok? Nós vamos apresentar hoje um pouco sobre o método de rosqueamento, ok? Que é muito utilizado para tubulações de aço carbono, o método de abertura de ranhura, ok? Que são utilizados para conexões ranhuradas, o processo de solda, tanto o de solda para tubulações de cobre, quanto a solda para o sistema de aço carbono, ok? O sistema de termofusão e o sistema de colagem, ok? Para os tubos de CPVC. Essas conexões, essas formas de união de tubos, elas são uma das mais utilizadas no mercado, tá? Mas não são regra, ok? Então existem outras tecnologias, outras formas, por exemplo, ferro fundido, PAD, entre outras, ok? Apenas eu vou abordar as que são mais comuns no mercado hoje em dia, beleza? Vamos lá então, pessoal. Vamos falar agora sobre o processo de rosqueamento ou de abertura de rosca. Primeiramente, esse é um dos processos mais utilizados para sistema de sprinkler e hidrantes. Uma das grandes desvantagens dele é que você precisa de uma máquina específica, no caso essa aqui ela é a rosqueadeira. Também existe a tarraxa manual, porém a tarraxa manual acaba sendo um processo muito lento. Outra desvantagem é a necessidade de um profissional qualificado. Por exemplo, aqui hoje temos o técnico Mauro que vai nos auxiliar nesse processo. Nesse tipo de instalação é necessário utilizar um material vedante para passar na rosca para evitar o vazamento. Por exemplo, a veda-rosca, o Teflon, barbante, pasta Dox, entre outras opções. Agora vamos mostrar o processo em si do rosqueamento ou abertura da rosca. Então, pessoal, esse aqui é o processo de rosqueamento. Vocês podem ver que é rápido, ele não demora tanto tempo. Isso devido à rosqueadeira, ok? Uma outra grande desvantagem que temos no caso, a diminuição da parede do tubo. Para abrir a rosca, ele comeu parte da parede do tubo. Com isso, quando for projetar, é necessário projetar um tubo com uma parede mais grossa, mais espessa. E isso, no caso, acaba impactando em custo em toda a obra, pois é mais material de ferro para ser comprado. Porém, mesmo com todas essas desvantagens que eu citei, esse é um dos processos mais utilizados, principalmente em diâmetros menores, como de 2 polegadas, 1,5, 1,25 e 1 polegada. Processo de abertura de ranhura. Pessoal, essa é a máquina que faz esse processo, também chamado de grooved ou ranhura. Temos várias regulagens que temos que acertar, que depende do tubo, depende da espessura dele, a profundidade da ranhura, ok? Aqui a máquina já está toda regulada, tá? No caso acontece, a gente vai inserir o tubo aqui,
vamos começar a pressionar esse rolete para baixo, que vai afundar o tubo. O tubo ele vai se conformar conforme o rolete. Por favor, Mauro, vamos fazer essa ranhura. Pronto, a ranhura já foi aberta, agora é só instalar a conexão. Processo de soldagem. Bom, pessoal, essa matéria ela é bem complexa, bem longa, ok? Tem vários tipos de processo de soldagem. Os mais utilizados são o eletrodo revestido, MIG-MAG ou TIG. Eu vou mostrar aqui apenas o resultado final, tá? O mais complicado da solda, ela requer um profissional muito especializado, muito específico e um profissional caro. O sistema também, depois de finalizado, ele fica todo engessado, você não consegue mexer. Se for precisar fazer qualquer manutenção, é preciso drenar todo o sistema, drenar bem para não ficar água dentro do sistema, senão não consegue soldar. E também precisa do soldador novamente, para poder fazer qualquer passe novamente, melhorar a solda no caso. Outro item importante, que o processo de solda, ele precisa também passar por inspeção e por testes, para verificar se não tem nenhuma falha, nenhum defeito interno ou externo. Senão, pense, a tua estrutura pode, daqui 2 anos, começar a aparecer vários vazamentos, ok? Agora o técnico Mauro vai mostrar para a gente rapidinho como que é esse processo. Então, pessoal, como vocês puderam perceber, o Mauro ele utilizou a máquina de solda, que ela está conectada, o terra junto aqui na tubulação. Daí, através da outra alicate, ele utilizou um eletrodo. Quando ele encostou no ferro, abriu um arco elétrico. Esse arco elétrico ele gera uma temperatura tão alta que chega a fundir o material. Fundiu os dois materiais junto com o material de adição que ele estava inserindo, o eletrodo, que no caso fundiu e virou tudo uma peça só. De grosso modo, é assim que funciona a soldagem. Processo de solda por termofusão. No caso, esse aqui é o tubo de PPR com a conexão de PPR. Lembrando que ela só pode ser utilizada, por exemplo, em sistema de hidrantes, fora da projeção da edificação e de forma enterrada, ok? Por isso ela não é resistente, ela não tem uma alta resistência ao calor, então por isso tem que ser de forma enterrada. Falando um pouco do processo, ele é rápido, ok? O ferramental não é um ferramental tão específico. Geralmente eu vejo como for a melhor solução para a parte enterrada, ok? Aqui no caso, basicamente a gente vai usar a raquete para inserir no tubo, que vai esquentar ele tudo. Assim que ele esquentar, a gente vai unir as peças, que elas vão derreter e virar uma só. Agora vamos fazer o processo, só lembrando que antes de fazer a gente passou álcool em volta das peças para poder limpar, para garantir que quando a gente for unir, esteja somente material, somente o PPR. Tem que deixar um tempo até ele derreter bem. Assim que derreter, nós tiramos a raquete e une as peças.
Uma desvantagem desse processo é que o sistema ele fica todo engessado também. Então, ou seja, para fazer a manutenção dele, precisa cortar ou colocar uma união e refazer o trecho. Processo de colagem. Pessoal, esse processo é utilizado no CPVC Fire. Lembrando que esse aqui ele é liberado somente para sistema de sprinklers em risco leve, por exemplo, edificação de prédios, edificação corporativa, ok? Ele consiste em um dos processos mais simples, pois basicamente a gente passa a cola na conexão e no tubo, inserimos eles, dão 1/4 de volta e só deixar secar. Então ele é bem rápido e simples. Uma desvantagem é que precisamos aguardar 24 horas para que a cola seque e para poder pressurizar e fazer o teste. Outra desvantagem é que depois que colou, a gente praticamente perde a peça. Se precisar mexer alguma coisa, você não consegue fazer, você tem que utilizar uma peça nova, ok? E, bom, a princípio é isso. Agora o Mauro, nosso técnico, vai fazer o processo para mostrar como que funciona todo ele. Primeiramente, ele tem que limpar o tubo e a conexão. Depois é só passar a cola, tem que ser a cola própria para CPVC Fire, ok? Ele está passando na conexão. E agora passando no tubo. Bom, agora ele inseriu a conexão e deu 1/4 de volta. Segura um pouco para a cola começar a secar e depois é só aguardar aí para a próxima conexão. Vocês viram, o processo é muito rápido e simples, porém a conexão ainda hoje ela é muito cara. Às vezes acaba até inviabilizando o processo. Soldagem em cobre. No caso, como eu até comentei já, o processo de solda ele é um processo bem amplo. O cobre ele é um material nobre, então com isso é um material caro, as peças, o tubo. Precisa de uma mão de obra especializada, o sistema ele fica todo engessado também. Tem muitas pessoas que pensam que o cobre ele não vai corroer. Não, o cobre ele acaba oxidando. Existem vários casos de tubulações que se deterioraram com o tempo, ok? Muitas vezes, tem vários estudos sobre isso, muitas vezes perceberam que foi pelo excesso da utilização da pasta para soldar. Para poder fazer a solda, o técnico tem que passar uma pasta em toda a conexão e às vezes por causa desse excesso acaba comprometendo a tubulação. Por isso é muito importante, quando finalizar tudo, fazer uma limpeza muito boa da tubulação, para tirar todo esse excesso da pasta de solda. Bom, primeiramente o profissional ele está lixando o tubo para poder tirar aí qualquer irregularidade que tenha nela, né? Qualquer talvez antiga oxidação, às vezes alguma pintura, uma coisa assim. Deixar somente no metal. Também faz isso na conexão, tá? Para poder que fique as duas superfícies, né, limpas. Bom, depois ele vem com um pincel e passa a pasta para soldar nessa superfície limpa, tanto no tubo quanto também na conexão. Após isso, ele insere a conexão, coloca ela na posição correta, né? Depois ele vem com o maçarico. Primeiro ele regulou, tá, o maçarico ali na posição correta, com a chama correta. E agora ele está esquentando tanto o tubo quanto a conexão, tá? Primeiro ele fez um pequeno teste para ver se a temperatura já chegou a uma temperatura suficiente para a fusão do material de adição, no caso o estanho que ele está usando aqui. A princípio aí é basicamente isso aí. No caso ele vai esquentando as peças e depois inserindo o material de adição. No caso aí pelo processo capilar, que chama, que quando o material de adição ele é encostado, ele derrete e acaba sendo sugado para aquela abertura entre as duas peças. Após finalizado,
Apenas falta fazer ali a questão da limpeza, né, da solda. E, a grosso modo, é isso. Já apresentamos um pouco dos métodos de junções, os principais. Agora eu vou falar um pouco sobre as conexões, ok? Bom, primeiramente, a conexão rosqueada, tá? Ela pode ser FG, no caso com ferro galvanizado, né, com proteção galvanização, ok? Ou não, ela pode ser a preta também, ok? Tem as duas opções no mercado. Ela pode diferenciar também referente à classe de pressão dela. No caso, você pode perceber que essa aqui ela é bem mais espessa. No caso, essa aqui é uma para 300 libras, essa aqui é 150 libras, ok? Lembrando que precisamos utilizar um material vedante, que temos várias opções, e geralmente utilizamos o grifo, ok? Porém, quando formos utilizar uma conexão de um diâmetro maior, temos que utilizar um grifo bem maior. Pode chegar a caso de utilizar, por exemplo, o grifo 48, que é uma ferramenta bem específica. A conexão de solda, ok? Geralmente ela segue a norma Schedule 40, tá? Vocês podem até perceber aqui nessa conexão, unindo ela vai ficar um bisel no meio, que é um espacinho para poder fazer a solda e ter maior superfície para poder unir os materiais, ok? Geralmente ela é assim, preta, ela não pode ter nenhuma proteção com galvanização, porque senão vai virar um ponto de sacrifício ali naquele local, então geralmente ela é de aço preto. Essa é uma das conexões mais baratas em relação a todas essas, ok? Isso é um ponto bem importante. O CPVC, ou Tigrify, que ele é basicamente colado, porém ele é um material muito caro e você não consegue reutilizar, você colou ele, você acaba perdendo ele. Ok? Basicamente é esse aqui. O cobre, tá? No caso, esse aqui na verdade ele é de bronze, tá? Temos de latão, bronze e cobre. Os três eles conseguem atender, porém acaba dificultando um pouco aí o processo de soldagem, ok? O ideal é sempre utilizar cobre com cobre, né? O PPR, tá? Que ele pode se diferenciar com a classe de pressão, tá? Ele pode aí ter PN16, PN20, entre outros. No caso, o CPN é a pressão nominal. Basicamente, ele vai aumentar a espessura do material. Lembrando que ele tem que ser sempre fora da projeção da edificação e de forma enterrada. E a conexão ranhurada, essa aqui acho que é uma das, pelo menos uma das que eu mais gosto, tá? Porque assim, ela basicamente você utiliza parafuso. Então você consegue utilizar apenas uma chave inglesa ou uma chave de boca comum, você consegue fazer qualquer manutenção nela. Lembrando, essa aqui foi a peça que a gente fez a ranhura, no caso. A gente basicamente coloca a peça, né? Temos que colocar o material vedante também, tá? Não vou colocar porque para ganhar tempo aqui, agilidade. Então você coloca a peça do outro lado. Ok? E apenas aperta com parafuso, tá? Ele já vai vedar. O mais interessante desse tipo de conexão, que se estiver vazando, basta apenas dar um pouco mais de aperto, que ele provavelmente vai parar, tá? Ele só não vai parar se talvez o instalador na hora de colocar acabou mordendo a borracha, acabou entrando de forma errada, daí realmente teria que tirar e instalar novamente, tá? Um item também bem importante, que quando ele for instalar essa borracha, ele precisa passar um lubrificante para conseguir entrar no tubo, ok? E depois é isso, apenas apertar que ele já vai fazer a vedação. Uma das grandes vantagens também, se precisar fazer manutenção em qualquer trecho, é apenas desmontar e você consegue tirar um trecho no meio de todo o sistema. Diferente do processo de solda ou de rosca, que para você tirar uma peça no meio é bem mais complicado, ok? Um item bem importante é que se você for trabalhar em sistemas que trabalham a seco, por exemplo, existem sprinklers que toda a tubulação ela fica seca. Então, nesse caso, precisa ser uma borracha especial própria para sistemas a seco, senão ela acaba ressecando e estragando, ok? Se você gostou do conteúdo, se ficou até aqui, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, que está vindo vários conteúdos e essa é uma forma de ajudar o canal a continuar ativo, beleza? Até a próxima!